Olá, muito boa tarde. Cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Novo episódio de Triangulações e connosco hoje temos Gabriela Almeida, que é professora universitária na Universidade de Évora, é psicometricista e psicoterapeuta e também investigadora. Muito obrigado, Gabriela, por teres aceito este convite. E o que é que nos traz hoje aqui? Em primeiro, gostaria de agradecer o vosso convite, agradecer ao Tiago Estevão e ao Nuno Sacramento por este convite que aceitei e que é um desafio poder aqui falar sobre um tema que me traz alguma preocupação enquanto professora e formadora de profissionais de saúde que trabalham na saúde mental, e é uma preocupação que vem de eu ver o cuidado que os meus alunos dão ao corpo. E penso muitas vezes neste cuidado ao corpo e cuidar o corpo nas profissões de saúde, nos profissionais de ajuda, em profissionais de cuidados, e parece-me que é importante pensar no cuidado ao próprio corpo, assim como também cuidado à mente, nestas profissões Uhum. de relação com o outro, mas também de relação com o próprio, profissões de relação através do corpo, em que há uma implicação corporal, em que há um toque, há um manuseamento, e que me parece que é importante não apenas estas profissões poderem formar os seus profissionais com conhecimento técnico, teórico, mas também prático, de vivências corporais, em que se exigem competências socioemocionais aos profissionais de saúde e psicoafetivas, mas também vivências que permitem aqui um desenvolver de uma disponibilidade corporal ao outro e de uma relação corporal ao outro, porque me parece que são pilares para fornecer e oferecer um cuidado empático, sensível, genuíno, próximo e autêntico. Uhum. Sem dúvida. Ah, é interessante aqui muito esta noção de cuidado, porque já tive o prazer de participar com a Gabriela numa pequena investigação que fizemos acerca desta noção de cuidado aplicado especificamente ao contexto da psicomotricidade. E efetivamente isto abre aqui tudo uma nova área de exploração. Eu acho que partiria daqui, não sei se concordas, Gabriel, esta noção de que falaste da autenticidade, não é? Partir muito de um cuidado e o sujeito, para cuidar, teve que precisar de ser cuidado ele próprio. Portanto, dele próprio e ter oriundo em si cuidados ambientais precoces foram capazes, estiveram à altura do desafio e que o moldaram e que o vetorizaram para uma melhor relação consigo próprio. Pronto, isto dito de uma forma assim mais generalista. O que é que achas? Epá, eu acho que o tema é, no mínimo, como é que eu ia dizer, central e nuclear. Nós passamos a vida a falar do que é que se passa na mente, como se pudesse existir uma mente sem corpo. Se calhar daqui por uns anos é capaz de existir uma coisa parecida, coisas parecidas com mente sem corpo. Realidades informáticas. Hum, mas até lá vamos ter que viver com o que temos e, de facto, mente sem corpo não existe. Não faz sentido. Eu vocês começaram a falar de cuidado, e os primeiros cuidados que nós recebemos na vida, ah, são essencialmente corporais. Ah, são a fronteira entre o psíquico e o corporal. Ah,
eh, eu fui um bocadinho mais longe do que é comum sair, porque ah, a nossa vida psíquica começa in útero e, portanto, começa dentro do corpo de outra pessoa, inclusivamente. Não é ao colo de, é dentro do corpo de. Ah, e aí começamos a ter uma série de transações, ah, quer químicas e hormonais, mas também mecânicas e físicas. Ah, as mamãs normalmente lamentam terem gerado aquele bicho que lhes ocupa um espaço enorme dentro do abdômen, que as impede de digerir, que as impede de defecar, que as impede de urinar, bah, enfim, aquelas coisas todas, mas enfim, estranhamente amam esse ser e, portanto, toleram todo esse desconforto. E esse ser é criado lá dentro, com a mãe ah, a proteger o feto, não é? E fisicamente, a dar-lhe maior ou menor conforto, assim ela seja capaz, um, e a dar-lhe depois todos os ingredientes que ele precisa uh, para crescer e para se formar, uh, através da nutrição, por exemplo, que a mãe faz, que a mãe pode ou não fazer. Um, mas ocorreu-me no início, a relação é de cuidado. A primeira relação é uma relação de cuidado e é, sobretudo, feita com o corpo. A mãe põe as mãos, a mãe manuseia o corpo do bebê. Já agora, uma coisa que eu pelo menos gosto muito de salientar isto, que acho que às vezes as pessoas não têm muita noção. À nascença, nós temos tão pouco, tão pouco tónus muscular e tão pouca massa muscular que ficamos esmagados contra a superfície pela gravidade. Relembro sempre aquelas figuras muito bonitas dos bebés. Oh, pá, já no meu tempo já não eram assim. Já não se usava, já se faziam umas fotografias mais naturais dos bebés. Mas talvez na primeira metade do século XX há muitas fotografias dos bebés deitadinhos na caminha, com as mãozinhas de lado e a cabecinha assim de lado. É muito bonito. Não, o desgraçado do puto está esmagado contra a cama pela gravidade. Ele não tem músculos para se levantar. No início da vida, o bebê tanto não tem músculos que depende dos adultos para o mobilizarem e ver o meio que o rodeia. Ver, ouvir, mudar de posição, mudar o olfato, mudar o que ouve. Senão ele está paralisado. Pela gravidade, os bebés à nascença estão paralisados. A maior parte das pessoas não tem noção que durante os primeiros 2, 3 meses um bebê não se consegue virar. Portanto, se o pusermos de barriga para baixo, ele fica de barriga para baixo. Até que alguém venha e o ponha de barriga para cima. Já agora introduz aqui a ideia que é a questão da dependência. Ele está dependente de terceiros para o virar ao contrário. Enfim, Sim, sim, estava aqui a pensar que está dependente de terceiros, não é? De um outro para o poder mobilizar. O corpo da mãe e do bebê, numa fase inicial, estão fundidos, não é? Em termos de tónus, e é pelas mobilizações, pela função tónica, pela função postural, que depois o bebê vai ter a noção dos seus limites corporais. E o corpo é o ponto de referência que os seres humanos têm para conhecer e para interagir com o mundo, não é? E até numa primeira fase o bebê está dependente dessa manipulação da mãe, de outra pessoa, para procurar referências que depois lhe vão permitir e vão ser a base
para ele se desenvolver em aspectos cognitivos, sociais, afetivo-emocionais, e depois até motores. E tudo num bebê fica registado no corpo, não é? Desde memórias, percepções, essas manipulações, este, estas diferenças de mobilizações que têm a ver com os diálogos tónicos, não é? O diálogo tónico-corporal falado pelo Vallon, e portanto o corpo é, sem dúvida nenhuma, e desde uma fase mesmo muito, muito precoce no ser humano, é um eixo para poder se desenvolver, e lá está o ser cuidado para poder vir a cuidar. E se este cuidado não for um cuidado afetivo, se não houver um diálogo, uma sincronização tónica, também vai ser pelo corpo que o bebê vai reagir, não é? Uhum. Se empobrecer, ah, diria eu, a ligação entre o corpo e o psiquismo do bebê, ele ficará pobre. Então, ah, o único escape que ele tem para a atenção é mesmo só a ação. Ou seja, não há capacidade de mentalizar, então age. E é esse adulto que se cria se nós não lhe dermos um ambiente suficientemente bom para ele se poder mover. Eu não consigo. Um dia temos que fazer um episódio só sobre as coisas que eu não consigo deixar de dizer também. Mas pá, que é a questão do o Donald Winnicott faz a ponte, quanto a mim, genial, entre a pulsão agressiva e o movimento. Um, no início, elas estão profundamente eh, ligadas, e é esse movimento que permite ao bebê, é um movimento agressivo no sentido mais lato do termo, que permite ao bebê explorar o meio que o rodeia. Um, e se nós não, se nós cercearmos de alguma forma a mobilidade do bebê, a capacidade que ele tem de explorar um meio fica também diminuída. Consequentemente, o bebê vai ter dificuldades escolares. Eu acho, para mim, que um dos principais motivos do insucesso escolar no nível secundário, nomeadamente em cadeiras como a matemática e a física. Porquê a matemática e a física? É melhor não dizer. Não. Se deve ao facto que as crianças são muito castradas na sua motricidade, na sua agressividade. Eu ponho aqui a laia do Winnicott, ponho as duas em paralelo, e depois, mais tarde, quando nós queremos que eles resolvam um problema matemático, eles não sabem o que é que vão fazer com aquela coisa, porque não são capazes de fazer o gesto analítico, né? Pegar, quando um bebê pega numa coisa e atira com uma coisa, ele não está a atirar com essa coisa normalmente para acertar em ninguém. Ele está a atirar com essa coisa para deixar a gravidade fazer algo com essa coisa que revela a natureza dessa coisa. Eu gosto sempre de pensar no telemóvel topo de gama que a mamãe deixa nas mãos do bebê e que ele depois espatifa o telemóvel de 1.500 € no chão. A criança não está possuída de instintos malignos. Está a tentar perceber o que é que a gravidade faz a este objeto, e não só como é que o objeto reage e em quantas partes é que o objeto pode ser fragmentado, que é interessante. Se nós inibirmos este processo,
Um dia vamos querer que ele analise um problema de física e ele não é capaz. Ele não é capaz de analisar nada. Foi proibido, coitadinho. É, do concreto para o abstrato. Hum? É. O mundo no início, para o bebê, é concreto. Tenho fome, tenho fome e põe-me qualquer coisa dentro do estômago. Até nesse aspecto é engraçado, quer dizer, é a mãe que lhe oferece o seio ou o biberon, mas ele já tem que fazer um gestinho, que é deglutir. Ok? Já começa a mexer qualquer coisa. Mas no início, o desgraçado não se consegue mexer. É interessante. Eu estava aqui a pensar, Gabriel, depois diz-me se a gente está a afastar do tema, que ele não está esquecido. Estamos aqui, se Início, calhar. não é? eh, eu estava a pensar aqui nesta questão do concreto para o abstrato e surgiu-me aqui a dúvida. O corpo é concreto? É meramente concreto? Foi para mim a questão, Sim, está no sim, ar, pensar. sim. Eu diria que o corpo hum, é, é o ponto, é a base onde eu acho que podemos pensar sendo concreto ou não, até talvez dependendo aqui das idades, da fase. Mas a mim o que me ocorre, e também do que o Nuno estava a dizer, é realmente o corpo como um ponto de referência, de onde parte tudo, o conhecimento, de onde parte o desenvolvimento, de onde parte esta apropriação do mundo, das suas características físicas, espacionais, desculpa, espaciais, temporais, concreto ou abstrato. Não sei, depende muito, julgo eu, destas vivências e do quão ou não o corpo pode ser como um eixo para o desenvolvimento, para sair, lá está, para o desenvolvimento. E, de facto o que nós temos visto é que realmente quando este corpo na infância não é este ponto de referência que a criança usa para buscar o conhecimento, para interagir com o mundo, para se apropriar até do seu conhecimento, dos seus limites corporais, para interagir, para se apropriar do espaço, dos objetos, efetivamente surgem estas dificuldades. Surgem as dispraxias emocionais, não Uhum. é? As dificuldades de coordenação, de segurança gravitacional, de ordem afetiva e emocional. Eu não sei se Uhum. respondo aqui à tua questão, mas foi o que me surgiu e também aqui o que estava aqui a pensar, elaborar, de acordo com o que o, o Nuno disse, e também pegando no que disseste, estamos aqui a fugir ao tema, nós não estamos a fugir ao tema, porque efetivamente só podemos cuidar se tivermos sido cuidados, e este início do cuidado começa ao bebê e começa pelo corpo, não é? Uhum. Uhum. Não sei se será um ponto de partida, eh, nesta questão de há uma instalação de uma morada saudável, não é? E como é que isto se reflete ou como é que pode não acontecer e que consequências terá, portanto, na questão que tu querias mais abordar, que do profissional de saúde. Olha, eu posso falar dos psicometricistas, mas Uhum. como eu disse, é também uma preocupação que tenho das profissões de saúde que estão relacionadas ao cuidado e à relação, ao toque e à manipulação, não é?
Eu fico a pensar, quando esse toque é mecânico, quando é funcional, quando não, não é efetivo, e é só porque tem que ser feito, não é? E quando não há uma implicação corporal, quando não há uma leitura do tónus do outro, e parece-me que o corpo é este instrumento de comunicação nas profissões de saúde, e portanto falo aqui de várias profissões, e poderei falar mais do psicometricista, não é? Que está em contacto pelo seu corpo, que é o veículo, o corpo é o veículo da relação com os outros, com os objetos, um, e que há vários profissionais, nomeadamente o psicometricista, que utiliza o movimento e a consciência corporal como mediadores, como veículos para que o outro possa alcançar um desenvolvimento harmonioso, possa até potenciar as suas competências cognitivas, psicomotoras, afetivas, socioemocionais. E eu acho que este conceito de corpo e a sua motricidade, o corpo com a sua motricidade, ou o corpo com a sua psicomotricidade, como instrumentos de ação e de interação com o outro. Quando se pretende que haja uma transformação também ao outro, até diria quase ao mundo, ao envolvimento, não é? Portanto, o corpo é um instrumento de ação, é um instrumento de aprendizagem, é um instrumento de comunicação, é um instrumento de dar cuidado ao outro. O corpo, o diálogo corporal, a implicação corporal vai efetivamente permitir transformações. Uhum. Mas também posso dizer que não é fácil. Eu costumo dizer muitas vezes, é dar o corpo ao manifesto. Não é? Eu costumo dizer às vezes aos meus alunos, é fácil nós trabalharmos com uma criança e darmos-lhe uma ficha para resolver e disponibilizarmos corporalmente, Uhum. sentirmos o que elas nos fazem sentir. Olha, eu até costumo contar aos meus alunos, uma vez recebi uma criança e não sabia efetivamente qual era o pedido. E acontece-me uma série de situações quando vou receber aquela criança até subir ao segundo piso, porque tropeço, bato com os pés nas escadas, e quando vou para fechar a porta, eu própria, como eu ponho o pé à frente e levo com a porta na cara. Depois, estando com esta criança, hum, começa então a sentir, não é? A compreender que ela tinha efetivamente uma situação de que nós chamamos uma dispraxia emocional, ou seja, quando uma criança não vive o seu corpo, não há uma causa neurológica, neuromotora para as dificuldades que ela tem, uma criança muito rígida, e eu fiquei tão sintonizada com ela e ainda nem tinha começado a trabalhar com ela, mas efetivamente ela transformou as dificuldades e eu até bato com a porta em mim. Portanto, eu costumo dar este exemplo como é muito importante esta sintonização, não é? De soma, de psiquismo, e como temos que estar também alerta, despertos à escuta, porque eu, na psicomotricidade, e julgo também que para outras profissões de saúde, transformamos por este envolvimento corporal, por esta genuinidade e autenticidade, não é? Que foram logo duas palavras que eu comecei por referir no início, independentemente até por vezes da técnica, não é? Uhum. Mas efetivamente o corpo e a sua motricidade são, parece-me, instrumentos muito valiosos de ação, de interação e de transformação.
Falei agora um bocadinho mais. Não, não. Há bocado a Gabriela falou de uma coisa, do corpo como um instrumento para conhecer o que nos rodeia, na criança, sobretudo. Deveria ser assim durante o resto da vida, mas não é tanto, mas na criança é muito básico. Mas ocorreu-me que é também um género de uma bancada onde tudo, eu ia ser um bocado mais pessimista, onde tudo o que não correu bem vai acabar por cair mais tarde ou mais cedo. Ahm, e também, pelo inverso, o que correu bem, também vai cair nessa bancada e redundar em maior robustez física e psíquica. Ah, mas é um instrumento que mais tarde ou mais cedo vai acabar por ter que pagar a fatura. Se não, se não, se não funcionar bem, se as coisas não funcionarem bem. Outra, 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 outro, outra ideia que eu acho que é muito nutritiva é a questão de sintonia ou sincronização, mais sintonia. Da mesma forma que psiquicamente nós precisamos de encontrar alguma forma de sintonia. Vamos pôr com o bebê, para facilitar. Ahm, a mãe que não consegue sintonizar com o bebê tem dificuldade em comunicar com o bebê. Ahm, quer, e a comunicação no início é feita usando o corpo. Não há outra, não há outra maneira. Ahm, não há palavra ainda, ou não há palavra como nós as conhecemos já. Eu acho que já existe, não é como nós a conhecemos posteriormente e como a utilizamos. Ahm, e se não houver essa sintonia, hum, eu diria estão a falar os dois em bandas diferentes e não se ouvem. Já agora mais uma provocação. Ah, pá, eu já falei isso várias vezes, noutras alturas com o Tiago, que é esta ideia de que cá em Portugal, quando há publicidade em que entrem jovens, vemos uma série de crianças, às vezes não tão crianças quanto isso, já são gandulos, crescidos, aos saltos. Porque a liberdade para os jovens é andarem idioticamente aos saltos, parece assim um género de bolinhas de borracha, aos pulinhos e tal. Uh, agora pus-me aqui, veio-me a ideia que é, efetivamente, se calhar para uma criança pequena, eu não tenho muita prática de lidar com crianças, portanto, não me arrisco a dizer idades, mas se calhar para uma criança de 1 ano, 2 anos, andar aos pulinhos é, é inovador, é útil, faz-lhe falta. Epá, para um cachorro com 25 anos, ser capaz desse tipo de atividade mental quer dizer que, se calhar, em termos de desenvolvimento psíquico, perdeu 22 ou 23 anos da vida dele, não é? Ou seja, ainda está a fazer, está a brincar como brinca uma criança de 1 ano, 2 anos, por aí. E é engraçado porque nos nossos meios de comunicação, quando se fala em jovens, são os seres que andam aos pulos. Uhum. Caso a inteligência artificial, se alguma vez se lhe pedirem para desenhar um jovem, se calhar desenham um ser aos pulos. Tem que se testar. O género de piolho, uma pulga. Sim. Não, e às vezes eu estava aqui a pensar, sim, na criança o movimento é muito importante e nessa criança ali de 2, 3 anos, o movimento que a criança faz de ir contra as coisas, de rodopiar em torno de si própria, de se atirar ao chão e voltar a levantar, portanto, fazer uma série de movimentos, eh, tem como objetivo ela ter noção dos seus limites corporais, desenvolver também competências psicomotoras, explorar o espaço, explorar o seu corpo
num espaço e depois, quando chegamos à adolescência, temos uma diminuição dessa atividade física, porque efetivamente a criança tem um jogo de atividade física. Nós, se formos ver as crianças de 3 anos no infantário, correm uma e correm todas à volta, não é? Depois, quando vamos ali à idade mais escolar, é muito o jogo da luta, da perseguição, até quase semelhante os animais também têm este jogo de luta, não é? De magoar, dar murro, deitar ao chão, e que depois na adolescência se diminui, não é? Mas depois, por vezes, vemos efetivamente alguns adolescentes e até jovens adultos, outra vez com este jogo mais físico, mas por vezes que se colocam em grande risco. E eu aqui, por vezes, vejo como já um ataque ao próprio corpo, não é? Colocar-se em, em risco. Ahm, não sei se partilham, porque efetivamente em idades mais da adolescência e jovem adulto, o tal jovem adulto aos saltos, não é? Não é tão comum, não fará parte do desenvolvimento, mas que papel é que terá esse movimento? Poderá ser que a obtenção de uma saúde física para uma saúde mental, uma atividade física para um ativar também da mente, não sei. Não ser perito na área, mas o que me ocorre é muito mais eh, um atraso mental. É um ser que, em termos motores, não evoluiu muito mais do que uma criança de 2 anos. Ou seja, continua a dar saltinhos. A criança, vou pôr. Eu não tenho prática de lidar com crianças, portanto, os marcos não me são muito precisos, mas vou tirar para o ar. A criança de 2 anos, por exemplo, rodopia, aprende a rodopiar, vai rodopiar várias vezes e, quando tiver adquirido a competência de rodopiar, passa para outra, que esta já está adquirida. Se calhar estes seres, que eu acho que foram coartados em termos físicos e psíquicos, vão estar aos 20 e tal anos a dar saltinhos ou a rodopiar como se tivessem 2 anos. Com muito pouca capacidade de, por exemplo, de fazer movimentos mais organizados. Uhum. Sem demérito nenhum para as danças de discoteca, mas vamos lá, quer dizer, muitas crises convulsivas são tão complexas quanto aquilo. Portanto, de facto, são movimentos básicos, provavelmente dão prazer, mas a minha pergunta é: serão estes indivíduos capazes de dançar aquilo a que se chamam danças clássicas, ou sejam elas quais forem? Devido serem. Era uma estatística engraçada fazer de quantos frequentadores de discoteca que vão lá, acho que o termo técnico é abanar o capacete, É, são efetivamente capazes de dançar seja o que for. Provavelmente não são. Executam aquilo que tem uma função catártica, de evacuação, mas não passa daí. Uhum. Provavelmente não são mesmo capazes de movimento muito mais complexo. Que, sim, o que me ocorreu. eh, Sim. Não, estava também aqui a pensar o quão esse movimento, não é? Pode querer evocar e resgatar um prazer que foi obtido, não é? Tentar recuperar, lá está, resgatar, evocar de uma infância, não é? sim, 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 sim. Mas aí eu acho que nós estamos muito condenados a, se não tivermos uma razoável consciência ou um apoio externo que, pronto, nos leva
da brincadeira ao jogo. Ahm, Nós provavelmente, a partir de uma certa altura, temos tendência para repetir. E vamos ficar ali a repetir, usando a caricatura, que é o rapazinho que aos 2 anos dava saltinhos, e aos 10 anos dava saltinhos, aos 25 anos dá saltinhos, e a vida toda só vai conseguir dar saltinhos, porque o corpo não lhe permite fazer mais do que dar saltinhos. uma motricidade agida, não pensada, não consciencializada. E que não progride, fica ali, hum, eu diria quase, a fazer aquilo que o grosseira, em que Sim, os grupos musculares se contraem e se relaxam aos pares, eh, e não passa daí. sim. Agora, por acaso, vem-me à cabeça, na natação sincronizada, pronto, já sei o que é que tu vais dizer, não digas. Na natação sincronizada, que eu acho imensa graça, aquelas jovens fazem movimentos terrivelmente complexos. A gente nem sequer sabe que músculos é que elas estão a mexer para conseguirem fazer aquilo. Portanto, eu diria é um movimento extremamente complexo, extremamente intelectualizado, pensado, depois é treinado e automatizado até se atingir aqueles níveis de perfeição, em não é simétrico, os movimentos não são forçosamente simétricos. Estes movimentos exigem um grau de complexidade que obviamente uma criança pequena não é capaz, não tem maturidade do sistema nervoso, sequer ainda para os fazer. Ahm, mas que se não tiver o ensejo de o treinar, não tiver o ensejo de o agir, e vá lá, de lhe dar um significado, nunca vai conseguir fazê-lo. E agora está a fazer o percurso ao inverso, que é, não sendo capaz de fazer isso, psiquicamente será capaz de fazer o equivalente? Duvido. Totalmente de acordo. Escuta aí uma consciencialização. Sim. Eu tenho aqui uma granada. Pá, não resisto. Lá está mais uma coisa que eu não resisto. Ahm, Agarrem-me que eu, senão eu falo. Mas que efetivamente há muita a noção deste de o cuidador ser ele próprio alvo de cuidado. Eu não sou um académico, não sei se há estudos nesse sentido, mas há uma intuição minha, de muitas pessoas, que muitos dos indivíduos que buscam profissões de cuidador são indivíduos que tiveram problemas ao ser cuidados. Ahm, Isto agora não é uma piada aos psicólogos, mas é uma realidade. Muitos psicólogos admitem isso, que foram para a psicologia para entender o que é que se passava lá em casa quando eram mais novos, ou para entender os seus próprios problemas. E eu acho que isso é transversal aos outros cuidadores. Talvez os psicólogos falem mais disso porque têm mais consciência. Os outros não falam, não têm consciência, mas estão lá a fazer exatamente a mesma coisa. Mas a bomba que eu queria lançar é: e agora, como é que a gente descalça esta pantufa se os cuidadores forem efetivamente pessoas que tiveram carências no cuidado primário, hum, como é que eles poderão colmatá-las ou irão repetir, e ser eles bons cuidadores? Já tirei. Quem é que apanha os telhaços? Claro. Não, é excelente, excelente posição, sim. Já tens de começar? Eu diria que, bem, a primeira coisa que eu digo é que problemas em casa há sempre. Não há uma casa sem problemas.
Propriamente ou em cuidados e nem suficientemente bons, não é? Não foram excelentemente bons. Sim. Aliás, se eles fossem excelentemente bons, abriam uma brecha para uma grande quantidade de problemas. Exato, do outro Eh, dia. mas eu acho que tanto eu como a Gabriel podemos falar aqui, por exemplo, da psicoterapia, como o Nuno também, não é? Quer dizer, eh, que passamos por para nos tornarmos terapeutas, passamos por um próprio processo individual, não é? Portanto, é uma oportunidade. Pá, estás-te a rir já, no, eu estou-te a ver. Acho que pronto, em teoria é a oportunidade para arrumar a casa, não é? E para pensar no antes de ser terapeuta. Não é? Se este processo em si decorrer antes da própria atuação da profissão, muitas vezes até ocorre durante, não é? Mas eu diria isto à partida, que em suma, que estes profissionais que são cuidadores eh, são forçosamente ou forçadamente empurrados para um sítio em que têm que trabalhar as suas, as suas questões. Queremos. Pensar sobre isso, não é? E também deixar ser cuidado nesse. Sim, Mas ser cuidado por uma pessoa que é ela própria um cuidador e, portanto, na assunção inicial desta bombinha que eu deixei, ela própria também tem carências ao nível do cuidado. Ok. pronto, a carência lá está, há sempre, não é? Mas no fundo também nos temos que nos encontrar no meio disso, ou não? Só me ocorre a expressão the blind leading the blind. Está bem, pronto. Não vou dizer que não, não é? Acho que também não podemos, enquanto. Acho que é um sinal progrediente, eh, também existir não lhe quero chamar de desidealização, mas uma maior integração da imagem do nosso cuidador, seja ele primordial ou até posterior, historicamente posterior. Era uma sacanagem. Já agora, aproveitando isso até para centralizarmos mais aqui o tema de hoje, não é? Como é que isso se reflete ao nível da questão corporal? Que fragilidades corporais é que o psicometricista, por exemplo, precisa de estar atento? Uma questão de vivenciamento. Não sei o que é que achas, Gabriel. Olha, não só o psicometricista, mas como eu já disse aqui algumas vezes, outros profissionais de saúde tocam, que manipulam, e que não estão disponíveis corporalmente, que não se implicam, corporalmente. Por exemplo, uma coisa que me ocorre é quando, por questões até de saúde mental e também de saúde física, o atendimento ao outro pode não ser adequado devido a esta saúde, né, emocional e física. Um, e isto leva-me a pensar que cada profissional de saúde, independentemente da sua área de atenção, deve pensar num cuidado ao seu corpo. E, e que às vezes, ao invés de um cuidado, há uma agressão ao corpo.
Por exemplo, na minha área, eu costumo dizer isto aos meus alunos, nós temos que ter aptidão física, porque, por exemplo, quem trabalha com crianças, em que trabalhamos muito pelo movimento, senta, levanta, corre, joga, e fazemos vários atendimentos ao longo do dia, algumas crianças muito exigentes do ponto de vista físico. Eu já tive que segurar crianças que se atiraram de cima de um espaldar e que tive, por exemplo, que as agarrar, e, portanto, é necessário estar um corpo que esteja desperto fisicamente. Tem que estar, não é só a mente que tem que estar desperta, alerta, em atenção, o corpo também tem que estar pronto para agir. E, portanto, não apenas este cuidado relacional, esta implicação corporal na manipulação, no toque, não é? Mas também nesta disponibilidade física, nesta atividade, um corpo tem que estar ativo, não é? Assim como uma mente ativa, desperta, atenta, também um corpo ativo, desperto, atento, seja capaz de ler o outro corporalmente, e, por exemplo, o psicometricista trabalha muito pela comunicação, da leitura da comunicação não verbal. E, portanto, aqui um dos exemplos que me ocorre é esta preparação mais física. Por exemplo, também a alimentação, não é? O corpo, não é? Por exemplo, também estou aqui a pensar se é um terapeuta que está cheio de tensões corporais, não é? Todo contraturado, não é? Um corpo que comunica stress, que comunica ansiedade, comunica uma imagem corporal não íntegra. É um desafio. Uhum. E eu, por exemplo, questiono, não é, como é que um profissional pode aqui preservar a sua saúde física, mas também a sua saúde mental, não é? E com elas estão ligadas. E eu acho que esta saúde mental, emocional e física vai permitir dar um cuidado mais, mais adequado, genuíno, autêntico. Da experiência que eu tenho com crianças, se este cuidado não for assim, elas cobram. Elas, como eu costumo dizer, cheiram. Uhum. They smell fear. Exatamente. Isso é, é melhor não ir por aí. Eu tenho demasiada tendência para fazer sempre a ponto com alguma toxicidade social. Ah, lá está a criança que é forçada a estar 4, 5, 6 horas. Eu acho que os miúdos agora já têm que fazer um género de tese no final da escola primária, não é? Tese? É um trabalho final da escola, da primária, ou assim, uma coisa assim deste género. Mas tipo, tem um Eu- exame. Há eu umas quando ouvi isso, da frição, umas provas de monitorização não, das não, 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 é uma coisa arraçada de tese. Eu acho que qualquer dia os putos têm que fazer uma tese logo no jardim infantil, apresentar tese e defender isso tudo. Ahm, mas é que é pegar nas crianças e achar que o melhor para elas é achar que é e coagi-las a estarem durante 4, 5 horas fechados num espaço pequeno com outras crianças. Não nos podemos esquecer que as crianças são rivais das crianças. Nós temos essa ideia, as crianças precisam de brincar umas com as outras. Nós, as crianças precisam primeiro de tudo de brincar com os adultos. E depois é que vão brincar com as outras crianças. Porque eles, uns em relação aos outros, são rivais. Isso,
Gabriela há bocado falou dos animais. Para mim é uma dama que eu gosto de manter sempre impoluta, que é nós somos animais. Somos mamíferos, somos primatas, portanto, partilhamos imenso do nosso ser com os outros mamíferos e sobretudo, com os outros primatas. E os primatas, de um modo geral, não são seres sedentários, antes pelo contrário. Mas nós esperamos que estes primatazinhos, bebés, pacificamente estejam numa sala cheia com outros macaquinhos iguais a eles e que se sintam bem com isso. Isto enfim, é muito pouco inteligente. É querer meter o Rossio na Rua da Betesga. Eles depois. Isto agora é uma pergunta. Epá, é mesmo muito. Uhum. Epá, isto é mesmo pergunta de cervejaria, mas aqui para Gabriel. Epá, quando eu era miúdo, não era tão comum, mas hoje em dia é muito comum. Eu vejo muitos miúdos pequenos na rua que caminham com o pé em posição equina e em rotação interna. Há alguma explicação para isso? Esta minha intuição não tem sentido nenhum, mas eu vejo tão frequentemente miúdos que caminham em bicos de pés e com os pés metidos para dentro, como se costuma dizer. Isto tem um termo técnico, mas agora não me ocorre. Isto é tão normal, tão vulgar. Eu, quando era miúdo, não havia isto. O que está a acontecer e que já está estudado é que, efetivamente, as crianças estão a passar menos tempo na rua, está a acontecer uma tendência secular de uma diminuição da competência motora, não é? Que está associada ao corpo, que é através do movimento, desta atividade da criança que ela desenvolve o seu corpo, as suas potencialidades, até a sua escuta e consciência, e efetivamente isso é, não sei se tem aí a posição dos pés, mas o que eu posso dizer é que as crianças estão a ficar com menos disponibilidade motora, psicomotora. Mas eu tenho a ideia que essa posição na marcha está mais perto da postura normal do pé do bebê, não é? O Não, não bebê consigo. não tem grande tendência para fazer uma marcha plantígrada, tem mais tendência para andar em bicos de pés, não é? O bebê, no início, a marcha que ele faz é de pés mais afastados, braços levantados, não é? Para o equilíbrio, e depois vai então reduzindo essa base de sustentação. Em relação aí à posição do pé, não consigo de facto Mas falar pelo menos aqui em Lisboa sobre é isso. tão comum, é numa determinada zona de Lisboa, pronto. É tão comum ver. É, é muito estranho, é muito estranho. Eh, que eu acho que tem a ver com déficits no desenvolvimento motor e, epá, Falta de oportunidades, uhum. Sim, não sim, é? sim, sim. Falta de vivências pelo corpo. E há pouco a Gabriela falava daqueles adolescentes e não só, que depois vão fazer atividades de risco, mas antigamente, eh, no meu tempo, como diziam os velhinhos, eh, nós brincávamos na rua, onde havia pedras, vidros, buracos no chão, havia, havia montes, havia uma série de coisas desse género.
Os cantos das mesas não eram rombos, nem tinham batentes de borracha, as portas dos armários fechavam-se abruptamente, as escadas não tinham gradeamentos no sentido da escada, tinham corrimão. E eu acho que hoje em dia, com tanta modulação do ambiente para que a criança não tenha acidentes, o que faz sentido, por um lado, nós estamos a manter a criança num ambiente idealizado, que não lhe permite a maturação, ou seja, a criança precisa de cair para aprender a andar, precisa de bater com a cabeça nos objetos para perceber que tem que manter uma distância de segurança, senão magoa, senão dói. E se nós, acho eu, retirarmos excessivamente a realidade do meio, eles não vão conseguir desenvolver-se psíquica e motoramente de forma adequada. É. Eu costumo dizer, o mundo não é assim. Pois, O mundo não é pois, assim, a realidade não é assim. é. Eu costumo dizer muitas vezes isso, é verdade. Está-me a fugir o pezinho para o chinelo como de costume, mas não consigo. Um dos grandes crimes é que nós estamos a tirar às crianças os seus cuidadores naturais, que são os progenitores. Os progenitores têm cada vez mais que abandonar as suas crianças, são sequestradas pela sociedade e vão para instituições onde são criados em série, em regime de aviário. Nós falávamos há pouco na mãe que desloca o bebê, a mãe em sentido lato, que desloca o bebê, que lhe apresenta ao mundo, etc. Ora, quando um bebê está numa creche, não me venham com tretas. Quando ele tem 8 ou 9 meses, ele fica talvez 75%, 80% do tempo num berço, sozinho, olhar para o teto, porque é inviável ter mais do que uma ou duas cuidadoras por cada 10 bebés. Isto quer dizer uma cuidadora para cada 5, na melhor das hipóteses. Se ela dedicar do tempo que o bebê lá está, pronto, se ela estiver sempre a olhar para bebés, então cada bebê terá direito a 20% de tempo de atenção dessa cuidadora. Isto é manifestamente pouco, sendo que, como sabemos, a mãe tribal está 24 horas por dia com o bebê ao colo, está 24 horas por dia ao pé do bebê, até o bebê começar a andar. É o bebê que explora o mundo para o lado da mãe, não é a mãe que o vai pôr num sítio e vai-se embora. Uhum. E só para fechar uma imagem que eu gosto muito, para mim, pelo menos é com muito carinho, que é a relação que as mães têm com os seus bebés nos chimpanzés. Elas normalmente transportam o bebé ao peito no início da vida do bebé. Caminham só com três membros e o quarto membro serve para segurar o bebé junto ao peito. O bebé está virado para a mãe e só vê a mãe, está protegido do que os rodeia pela mãe. E anda em cima, está permanentemente em cima do corpo da mãe. Quando ele evolui um bocado mais, a mãe passa a pô-lo em cima das costas e anda com o bebê em cima das costas. E o bebê, a cria, vê o que a mãe está a ver. Ou seja, a mãe começa a apresentar-lhe o mundo. Ele já tem integridade suficiente e já tem força e equilíbrio físico para se aguentar no dorso da mãe. Porque inicialmente é a mãe que o segura. Ele não tem força para segurar ele próprio. E os outros primatas
são muito mais desenvolvidos à nascença do que as nossas crias. Nós nascemos muito neoténicos, muito atrasadinhos. Mas esta ideia que eu acho é muito bonita de ver uma cria, sobretudo chimpanzés, ser transportada no dorso da mãe, em que ele já tem que se agarrar, tem que se equilibrar e que vê o mundo que a mãe está a ver e que a mãe lhe vai apresentar. E depois começa a deambular. Mas nós não temos isto. Nós pomos as crianças nos aviários onde não há mãe para apresentar o mundo à criança. Ela há de ter que descobrir a lei da autodidata. E se calhar esses adolescentes que andam a saltar de um quinto andar para dentro de uma piscina, enquanto quando são pequeninos dão uma cabeçada na borda da mesa, a gente põe gelo e aquilo passa. Ele, quando cai do quinto andar na borda da piscina, obviamente já não passa. Vai ter que substituir a pedra. Pois, esta questão de retirar os excessos do meio tem mais que se lhe diga. Tanto que percurso é que está aqui a ser feito? Eh, eu também não vou resistir, mas está-me a vir aqui um bocado à mente aquela imagem do filme de animação acho que é da Disney, que é o Wall-E, que os seres humanos ficam todos obesos e andam em cima de plataformas. Portanto, perderam a sua motricidade por completo, e andam levitando em plataformas. Portanto, obviamente que isto é uma visão de animação, não é? De ficção científica, mas como o meio, uh, ou as necessidades que se tem no meio podem alterar a motricidade humana, não é? Como é que era a motricidade humana? Uh, Estou a pensar agora aqui muito neste percurso que se falou aqui. A motricidade humana, se calhar, antes era muito virada por exemplo, na parte masculina, muito virada para a guerra, para o empunhar espadas, para Awesome. para o caminhar. Antes não havia, sei lá, vamos imaginar no tempo dos Impérios Romanos, criaram-se estradas, mas as legiões caminhavam a pé. Portanto, acho que há aqui uma data de coisas que se podem pensar a partir disto. Não sei se viajei demasiado. Não, faz-me todo sentido. Pá. Efetivamente, os homens iam para a guerra. Não, os homens caçavam, primeiro que tudo. Num ambiente tribal mais primitivo, mais pequeno, em que havia menos confrontos com os outros seres humanos, nós começámos a ter muito mais guerras a partir do momento que começámos a ser muitos. Sendo muitos, tínhamos tribos maiores, gastavam muito mais recursos do meio, começámos a ter que lutar muito mais pelos recursos do meio. Como éramos muitos, estávamos de alguma forma relativamente perto uns dos outros, então começámos a ter que brigar muito mais uns com os outros. Mas inicialmente caçávamos. E mais uma vez, nós estamos cada vez mais longe desta posição do caçador. É-nos cada vez mais inibida, com consequências sérias a nível psíquico, mais uma vez, e a nível físico. Eu diria assim à laia de Mauzinho: o gajo que não se mexesse bem, não fosse bom caçador, de certeza que não era obeso. O assunto era autorresolvido. Pois. E havia uma elevada motivação para se mexerem. Eu agora diria que a motivação é ao contrário, é para não se mexer, ou não? É, sim, Eu estou sentado no meu sofá, tenho o meu streaming, a minha televisão, tudo chega até mim. sim, sim. Eu até posso dizer para o comando, com o comando do teu microfone,
Google pesquisa isto. Bom, e qualquer dia também Google faz-me um jantar, não é? Sim, sim. E vai ser inevitável que vá trazer mais malefícios do que benefícios para a saúde física, para a saúde mental e para a saúde social. Social. Oh, Gabriel, eu estou convencido que a sociedade, as sociedades, porque nós quando falamos de sociedade achamos que o mundo é todo igual e não é. Uhum. As sociedades que evoluírem nesse sentido estão condenadas ao fracasso e ao colapso. As sociedades de obesos norte-americanos, por exemplo, estão condenadas ao fracasso, ao insucesso. Eh, Aí vai haver, os mecanismos darwinianos vão funcionar. Sim, Funcionam sempre. Eh, os grupos, certos grupos vão evoluir num determinado sentido, e se esse não for o mais adaptativo, outros grupos vão suplantá-los e vão excluí-los de uma forma ou de outra. Eh, mas só um saltinho que eu acho que nós se calhar fomos aí um bocado pelo caminho do não movimento barra obesidade. Bom, fala-se muito que as criancinhas comem mal e precisam de se mexer muito. Bom, mas hoje parece mais ou menos óbvio que também a ansiedade crónica contribui em muito para o excesso de peso. E quando nós enclausuramos qualquer animal, eu lembro-me, quando era miúdo, ir ao Jardim Zoológico de Lisboa e via as panteras, sobretudo, que tinham uma jaula para aí com 5 metros de largura e 10 de fundo, no máximo. Portanto, tinham 50, uma pantera, que são animais que têm territórios de vários quilómetros quadrados, viviam, elas não viviam só na jaula que nós vivíamos, tinham outro espaço, mas também era diminuto. E era típico, andavam para trás e para diante, para trás e para diante. Eram movimentos repetitivos e era a única coisa que faziam. E aqueles animais eram seriamente doentes em termos psíquicos. Nós não nos apercebíamos. Ah, que engraçado. Já viram que bonito ela andar para trás e para dentro, parecia que estava numa passarela. Ah, agora saltei para a passarela. Isto é a associação livre demais, se calhar. Mas até que ponto as passarelas não são também a exibição de um determinado tipo de doença psíquica, em que aqueles seres deambulam ali para trás e para diante com um significado duvidoso. Não. Vou só. Pronto. Não creio que estejam bem. Ah, mas agora fiz a associação com essas panteras andando para trás e para diante. E se nós enclausurarmos muito o ser humano, ele não acabará por fazer qualquer coisa parecida com isso. Eu estava a associar agora a esta coisa de o tipo que passa o dia mais ou menos sentado numa cadeira à frente de um computador a fazer uma tarefa que o põe tenso, num ambiente que o mantém tenso, e depois vai ao ginásio e passa 20 minutos ou meia hora a correr, nem sequer é de um lado para o outro, é correr no mesmo sítio. Eh, não, não sei se não será parecido com os movimentos estereotipados. Eu disse das panteras, mas há movimentos estereotipados em muitas outras espécies quando confinadas. Os cavalos, por exemplo, têm muito esse problema. Eu até estava a pensar nos desenhos animados, não é? Mas isto já correm sempre no mesmo sítio. Que tem. E outra coisa que eu estava aqui a pensar era esta questão da área disponível, do espaço, a qualidade do espaço
da topografia e como ela pode estar ligada ao desenvolvimento da motricidade. Hum, Portanto, ah, pegando até nesse exemplo das panteras. Uma coisa é crescer em cativeiro, outra coisa é crescer no meio natural. Pronto, pegando neste, é o exemplo mais básico, não é? Porque a repetição também é uma coisa essencial para a aprendizagem do próprio gesto técnico. Mas a determinada altura, o ambiente tem que se abrir, e aqui até espacialmente, para, eu, por exemplo, para andar de bicicleta, eu não vou andar de bicicleta dentro do meu quarto. Preciso ir para a rua, aprender a pedalar, cair, não é? Não sim. sei se este raciocínio pode levar aqui a qualquer lado. Uhum. Estás que eu estava aqui a pensar, Tiago, concordando com o que estás a dizer do espaço. Mas estou aqui, por exemplo, a pensar numa criança e eu, ao dizer isto, não quer dizer que não seja importante vir cá para fora como efetivamente há. Mas aquilo que me parece é que se houver bem-estar mental dentro desse espaço mais pequeno, pode haver criatividade para outras coisas. E a Uhum. criança fazer outras coisas com o corpo e com o movimento. Claro que tem que avançar, ir para além de, mas se não tivermos um bem-estar mental num espaço confinado, sim, será problemático. Mas estou aqui a pensar se realmente houver um bem-estar mental, se um espaço pequeno pode ajudar a desenvolver essa criatividade. Claro que é preciso assim ir para fora, não é? E ampliar esse espaço. Mas Uhum. pensar no ir para fora, no ir para fora cá dentro. Ou seja, Uhum. se a criança for, mais uma vez, coagida a fazer sempre os mesmos movimentos, porque está a fazer ginástica e a ginástica faz bem à saúde. Todos nós sabemos que a ginástica faz bem à saúde. Se a criança repetir os mesmos movimentos sempre, porque fazem bem à saúde, provavelmente não sairá do mesmo sítio. Estará a fazer sempre a mesma coisa. Ao passo que se, em termos motores como psíquicos, puder explorar novos movimentos, novas formas de ter consciência do seu próprio corpo, hum, associado ao movimento, sim, não precisa muito do lá fora. Eu faço um bocadinho minhas as palavras do Tiago, porque em ambiente natural, o caminhar permite-nos deambular pelo mundo e ir conhecendo o mundo. Dá-nos E ir esta. pensando o mundo. Hum? E ir pensando o mundo. Escutar, socializar, sim. É. Ahm, olha, agora fizeste-me pensar que até que ponto é que nós não podemos pairar sobre o mundo, como às vezes se faz na tela, não é? Em que nós vamos pairando sobre o mundo, o gajo está sentado, os norte-americanos já apresentam muitas vezes sentado de fraldas, para não ter que ir à casa de banho, não é? E vai pairando sobre o mundo, porque ele não anda lá, ele não vai pela estrada, ele não sobe a montanha, ele não entra no mar. Eh, este poder, o poder nos deslocar também para conhecer, obviamente, faz falta. Mas se calhar também, da mesma forma, eu gosto desta citação, mas li-me há algures que o Júlio Verne nunca saiu de Paris. Essa eu O não Júlio sabia. Verne que escreveu imenso sobre O viagens, e Fantástico, sim, pois. O com Fantástico. imenso rigor, mas nunca saiu de Paris. Ou seja, ele, dentro da mente dele, viveu meio mundo, e atenção que ele não tinha propriamente a net para ir lá ver umas fotografias do local, ahm, quieto e parado mais ou menos no mesmo sítio. É interessante esta questão entre corpo e imaginação. Acho que no fundo é muito isso que se fala. Eu até, não sei se vou partilhar aqui uma pequena experiência pessoal, que em determinada altura da minha vida eu via-me com mais liberdade
para caminhar e ir contemplando o espaço, e neste momento não faço isso de uma forma muito, por exemplo, através de um canal de YouTube, que é um sujeito que vai caminhando por Tóquio. Vai caminhando por Tóquio. Acho que partilhei contigo, Nuno, não partilhei. Sim. Pronto. Eu acho que é qualquer coisa Tokyo Virtual Walks ou qualquer coisa assim. Epá, e aquilo é uma versão em primeira pessoa, e a pessoa vai caminhando pelas ruas de Tóquio, etc. Uma experiência assim muito intimista, mas não sou eu que estou a caminhar, não é? Sim, sim. Eu tenho os olhos, mas não sou eu que controlo aquele corpo, não é? Portanto, é uma experiência, como é que eu hei de chamar? Muito limitada, não é? Portanto, outra coisa era eu estar lá, mas terá isto um valor também, dentro daquilo que tu dizias do Júlio Verne? Sim. Agora, não tens nenhuma subida. Não sabes se o piso é regular ou irregular. Não me canso, Hum? não me canso. Não te cansas. Portanto, não tens limites. Ou seja, tu podes passar 12 horas a ver vídeos desse fulano e correr Tóquio de uma ponta à outra e até subir aos prédios, isso tudo. Não sentes aquilo que as pessoas normais sentiriam, que é esta quantidade de esforço teve um ónus para o meu organismo, para os meus músculos. Portanto, agora é Pois, hora de estar quietinho, sossegado, descansar. Descansar sabe bem. pois. Esse débito faz parte da experiência. Né? E nós estamos ainda um bocado deslumbrados com a realidade virtual, que tenta estimular outros sentidos, mas que na realidade trabalha só utilizando a visão e a audição. Os outros são muito pouco estimulados, não é? E que fazem imensa falta. Fazem imensa falta. Fazem tão parte da realidade sensorial, da vivência realista. Uhum. Mais uma coisa que eu não resisto. Pronto. Mas o primeiro autor psicanalista que eu li foi o Vilhjalm Reis, e ele enfatiza muito a importância da motricidade no funcionamento psíquico e na sexualidade. Ahm, este é um episódio que eu mantenho. Lembro-me, pá, lá à altura estava a fazer o curso e depois do almoço estava à espera de recomeçarem as aulas e tinham um livrinho, já não me lembro qual deles, do, do Wilhelm Reich, e ele falava sobre a escassa mobilidade da bacia, ah, da, portanto, como as pessoas constrangidas, neste caso não tanto só as crianças, mas já na vida adulta, digamos assim, eh, dar ao rabo não era coisa de bem na sociedade vitoriana. As pessoas andavam, as mulheres usavam, as ricas usavam espartilhos, as pessoas andavam muito espartilhadas, mesmo que não fosse com espartilho. Então, tinham posturas muito, muito rígidas. E ele descrevia quanto isso estava associado à dor física, à dor lombar e à disfunção sexual. Ou seja, quantas daquelas pessoas depois tinham problemas na sua sexualidade. E que eu me lembro, ele deixava em aberto o que era a galinha e o que era o ovo. Se era a disfunção motora que condicionava a disfunção sexual, se era a disfunção sexual psíquica que condicionava a disfunção motora.
Eu lembro-me de estar a ler isso e A função do levantar os orgasmo. olhos. Hum? É o livro da função do orgasmo, não é? Talvez. Epá, eu já li há uns aninhos e já É capaz. não sei qual deles foi. Talvez. Eu lembro que levantei os olhos do livro e iam passar duas colegas minhas à minha frente. Epá, e foi tão óbvio. Elas não mexiam a bacia ao andar. É quase como se marchassem. Ah, pronto. E efetivamente, a forma como nós vivenciamos o nosso corpo, por exemplo, as mulheres da minha geração têm dificuldade em se sentar com as pernas cruzadas, por vários motivos. Não é? Começou por ser por restrição psíquica, porque uma senhora não se senta nessa posição. O que é engraçado, nós hoje vemos mulheres mais novas, mulheres com 20 e tal anos, que se sentam facilmente, inclusivamente conseguem uma coisa maravilhosa, que é sentar-se num sofá com as pernas cruzadas. Uh, implica de facto conseguir cruzá-las bem. Os sofás normalmente não têm espaço para isso. Um, este condicionamento, já que eu não sei já agora se é na infância ou não, mas que está, que existe na nossa sociedade. As senhoras não cruzam as pernas com a perna aberta, pouca vergonha, etc. Tem, isto tem consequências in- in- incontornavelmente, na forma como vivem, neste caso, uh, a consciência do seu próprio corpo e a consciência da sua própria sexualidade. Aquilo tem que estar ali bem, com maneiras, pronto. Agora, de qualquer modo, é, Uhum. eu divaguei aqui a partir do Wilhelm Reich, que é, assim, dentre os psicanalistas que eu conheço, não sou um erudito, mas é dos indivíduos que mais importância deu à, à motricidade, à locomoção. Eu acho que não é por acaso que há aí uma nova perspectiva, uma nova, não sei se é nova, pelo menos para mim foi nova, que eu não conhecia. Ahm, Há uma psicoterapia bioenergética, qualquer coisa assim, que eu acho que é baseada nos expostos do Wilhelm Reich. Ok? Faz sentido. Eu não tenho certeza. Agora fiquei a Tanto quanto pensar. sei, numa clínica onde ele trabalhou por último, no final da carreira dele, cabe aqui dizer que ele acabou a vida assassinado na prisão dos Estados Unidos. Eh, Não foi de ataque de coração que morreu? sim, pois está bem. O que é engraçado, porque ele nasceu na Alemanha, acho que ainda esteve na Alemanha nazi. Sim. Depois foi para a Rússia stalinista, terrível Rússia stalinista. Depois ainda passou pela Grã-Bretanha pós-vitoriana, isso tudo. E depois é no país das liberdades que ele acaba por ser preso por causa das ideias dele e é assassinado na prisão. Ah, não, teve um infarto do miocárdio. Ele foi preso por causa das ideias, isso é verdade. Oh, Gabriela, este autor, não sei se conhecias, Não, é que estava aqui a pensar, capaz de ser um autor muito interessante para ir integrando com a psicomotricidade, porque realmente ele fala de muita questão corporal. Na clínica dele, as pessoas faziam terapia de grupo, terapia individual e ginástica. Ou seja, as pessoas eram internadas, não é? Pá, o senhor Kellogg's é de que época? Também é início do século XX, não é?
Já, boa pergunta. Talvez. Foi, também havia um certo puritanismo austero da ginástica, da utilidade da ginástica e tal, eh, sob sob várias formas, em várias orientações. Lá está, quando põem muitos primatas no mesmo sítio, a única solução é pô-los todos a fazer a mesma coisa, quer queiram, quer não. Mas na clínica do Reich, tanto quanto sei, as pessoas eram encorajadas a ter, além da psicoterapia individual e de grupo, tinham ginástica diariamente, faziam exercício, não seria ginásio como se faz hoje, como se diz hoje, mas faziam ginástica, Uhum. que ele achava que era importante para um, um bom funcionamento psíquico e, psicossexual, uma boa condição física. Uhum. Em psicomotricidade, um dos autores que é considerado como tendo contribuído, sendo um autor que é estudado, foi um médico, o Tissier, que no século XIX, portanto ali por volta de 1890 e qualquer coisa, não sou assim tão precisa com as datas, que ele tratava os casos que chamava de instabilidade mental através de uma ginástica, chamava-lhe uma ginástica médica, e portanto aqui com este autor, o movimento aqui era um agente curativo, Uhum. médico, portanto esta importância realmente do movimento, desta ginástica, para tratar a instabilidade mental. Agora vem-me à mente também uma memória histórica, eu não sei dizer de quando é, mas que é o do não movimento, que é um tratamento que era utilizado para doentes mentais, que era o envolvimento em toalhas quentes, toalhas úmidas quentes. É o Ah, PAC, hum? chama-se PAC, método PAC. Ok, mas essa sigla vem de onde? Eu acho que não é assim, é mesmo o nome do método, ah, é exatamente o envolvimento em toalhas quentes, usada no tratamento dos casos das psicoses, Uhum. crianças com autismo, ah, e, e ainda é, e ainda é uma técnica que é usada. Se- o- Criar envelopes, não é? Na ajuda dos envelopes corporais, de uma contenção física, Uhum. não é? Sim, sim. De contenção, e, e ainda é usada em crianças e adultos. Contenção barra estimulação. Nós fixamos-nos muito, nós que não temos grandes problemas em mexermos, Uhum. provavelmente, e que sentimos o nosso corpo mais ou menos normalmente, ficamos mais atidos à restrição da mobilidade. Mas a realidade é que aquilo é também uma forma de estimulação, diria eu, moderada dos sensores da pele, dos sensores táteis, ahm, e, como é que eu ia dizer, suave. Uhum. É. A imagem que eu tenho em mente, pá, li uma vez um artigo daquilo e é daquele género de coisas. Agora dava-me jeito de ter a fotografia para mostrar. É tão engraçado porque eram aquelas fotografias início do século, pai, com umas 6 enfermeiras devidamente fardadas, com o cap ali a preceito, cada uma aos pés de uma cama, e em cada cama está um paciente envolvido nas toalhas, portanto, uma múmia. Uhum. Então é muito engraçado, são para aí umas 6 múmias, umas ao lado das outras, e as enfermeiras aos pés da cama, perfilado para a fotografia, porque era um tratamento.
era um dos tratamentos disponíveis na altura e, Uhum. tanto quanto sei, continua a utilizar-se com crianças. Sim, 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 sim. Técnicas em psicomotricidade, chamamos-lhe as técnicas de envelopamento corporal. Uhum. Mais uma vez, estão-me a lembrar da mãe tribal que transporta transportam as crianças junto à pele, contidas, bem enfaixadas. Eu acho que há agora já talvez há uns 10 anos ou mais, há um regresso a esse tipo de ideia nas formas de transportar o bebê. Sim, Eh, eh, os panos, não é? Os É, panos que envolvem-os. sim, para que o bebê esteja em contacto, o tal toque, Uhum, não, esteja em contacto direto com a mãe, de alguma forma sinta o corpo uhum, da mãe, se a mãe está mais tensa, se a mãe está mais relaxada. uhum. Eu vou tirar agora a Tarzan, que é se há um estímulo potencialmente ameaçador, mas este ser que cuida de mim está calmo e relaxado, então não deve haver perigo. Pelo contrário, há um estímulo e este ser fica tenso, é para ficar tenso. Uhum. Ou seja, a mãe ainda não tem palavras para lhe explicar, mas é relativamente fácil de sentir tocando. Então, eu depois nunca mais me calmo, mas faz lembrar em alguns desportos, tipo basquetebol, isso assim, que os fulanos têm a mania de andar sempre a tocar uns nos outros. Não, a tocar no adversário. Ele está a tocar no adversário, muitas vezes aqueles lances de bola parada, ou no basquetebol, ele põe a mão no adversário para saber, primeiro, a que distância é que ele está. Se o gajo está tenso e vai saltar, ou se está o estado de tensão dele. Ou seja, ele não está a olhar para o adversário, só lhe está a tocar. E com o toque consegue perceber prever o que é que o outro vai fazer. É, esta leitura está lá. E só mais, nós cá no sul da Europa não temos muita tendência a isso. Provavelmente terá a ver com a cristandade, mas nos países nórdicos a prática de massagem é bastante divulgada, é normal o uso da massagem, o contacto do corpo com o corpo, hum, com todas as vantagens que daí se possam tirar. Uh, Quem nunca experimentou uma massagem talvez não perceba muito isso, mas é aquela situação de estou irritado, estou chateado, ando tenso, ando nervoso. Bom, faz uma massagenzinha e aquilo melhora. Epá, mas como é que é possível? Então, eu estava chateado lá com o emprego ou com não sei quantos, e depois chegou ali uma pessoa, andou-me lá a, a massajar a pele e os músculos e sei lá o que mais, e melhorei. Mas é Bem, engraçado que nós cá no Sul não somos muito apologistas disso. Sim, eu até há, com o que temos estado aqui a falar e te ouvir, eu até estava aqui a questionar, será que, tentando aqui ir ao início, não é? Os nossos profissionais de saúde estão capazes de, de permitir desenvolver uma capacidade de escuta e de consciência de si, não é? Que permita. Eu estava a ouvir isso da massagem, mas pensei, eu iria ficar relaxada se alguém relaxado, não é? Se tivesse eu tenso e tiver uma pessoa fazer uma massagem, um toque com força, de forma mecânica e que mostra essa ansiedade, esse stress também
não sei se iria ficar, não é? E, portanto, também é um cuidado, essa massagem, esse toque também é um cuidado, mas efetivamente, se for dado de forma mecânica, funcional, não me dará esse bem-estar, não é? E eu questiono se realmente os profissionais de saúde que estão em formação constante, profissionais que cuidam do outro, profissionais de ajuda, que estão muitas vezes ainda empenhados e mantêm a sua profissionalização através de cursos técnicos, teóricos e até práticos, mas práticos de manipulação, quando é que poderá ser dada esta importância de que também tem que haver o desenvolvimento de competências de escuta, de consciência de si, não é? De consciencialização também do seu corpo na relação para com o outro, esta consciência de que a pessoa, quando está a dar cuidado, a ajudar o outro, se efetivamente se está a disponibilizar corporalmente, se efetivamente está em relação. E eu acho que é importante possa haver aqui esta reflexão de que é importante os profissionais desenvolverem esta capacidade de se conhecerem, se compreenderem, para depois poderem trabalhar com o outro, com um cuidado genuíno e autêntico. E não é só o exercício físico, depois de um dia que a pessoa ficou exausta, ir correr para a passadeira, porque isso é quase um parar para não pensar, não é? Se o indivíduo não promover um momento de escuta, de se escutar, de se ouvir, e se ficar só pelo corpo e não for aqui uma prática também de mente, se este cuidado realmente pode ser dado de forma relacional e para a transformação. E se for, se for uma prática, na massagem, se for uma prática mecanizada, a primeira coisa que me ocorre é a transmissão de um espaço arrelacional. Sim. E que é substituído por uma máquina. Nós, É, não é? Nós hoje vemos, por exemplo, eu vejo desporto e vejo que nos atletas há um massagista que faz a massagem, mas há atletas que é uma máquina que substitui sim, essa, essa massagem. sim. E enquanto o atleta está a receber massagens e está a falar com essa pessoa, com a máquina não está, não é? A não ser que se envolva ali numa prática mais de, sei lá, de respiração, de alguma Ah, energética, pronto. Ou se está ali a receber esses cuidados mecânicos e a pensar quando é que terminam, porque não está a ser agradável, não é? ou está. Ou está, ou Porque está. ocorreu-me que aquela estimulação possa ter algum caráter autoerótico. E então, o indivíduo tem uma máquina Uhum. na qual ele carrega no botão e dá-lhe algum grau de excitação, relaxamento, seja o que for, Sim. eh, mas que é autoestimulado. É praticamente o equivalente a ser ele próprio, a estar a fazer a coisa a si próprio. Não há lá mais ninguém. Exato, não há relação. Bem, já estamos aqui em reta final. Palavras finais, Gabriela. Eu quero agradecer mais uma vez
Foi uma experiência excelente, gostei mesmo, mesmo muito. E agradeço também terem aqui estado receptivos aqui a este tema, não é? Que é uma preocupação para mim, enquanto formadora de profissionais de ajuda, de cuidado e de saúde, um, mas também me faz pensar quando tenho que receber também cuidados de outros profissionais, não é? Como é que vai ser esse cuidado? Se é um cuidado mecânico, sem relação, ou se do outro lado também temos uma pessoa que se pensa e que se cuida, não é? E este cuidar pode ser feito com. Eu costumo dizer, se a pessoa faz uma pausa para fazer exercício, se faz uma pausa para se alimentar, bem alimentar, se cuida do seu bem-estar mental e físico, se promove o seu bem-estar mental, acho que já tem aqui uma base, permitir, lá está, pensar, tomar consciência para o que eu considero ser importante no psicometricista, mas também noutros profissionais de saúde que cuidam de pacientes. Uhum. Por vezes não estar, não terem saúde mental pode levar a ter alguns erros, não é? Erros técnicos, erros que e não trazer esses benefícios. E claro que a saúde física e a saúde mental estão relacionadas, não é? E, portanto, coloco aqui um desafio aos profissionais: cuidem do seu corpo, cuidem do corpo, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, um desafio à atividade do corpo, mas também a atividades mente-corpo, meditação, exercícios de respiração, próprio exercício físico, yoga, entre outros, são só alguns exemplos. E Bem, agradeço. Muito, obrigado nós. muito, Muito obrigado, Gabriela. muito bom. Bem, nada a acrescentar, Nuno? Não. Então pronto, vamos dar por encerrado hoje a nossa triangulação e voltamos a ver numa próxima ocasião. Até breve. Até breve. É,